das Crônicas, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, verso 14 até o verso 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, verso 14 até o verso 18. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dado por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias, o escrivão, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e ele relatou. E lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro nele diante do rei. E tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Até. Ó Deus bendito, louvado seja o Senhor pela tua palavra, que é santa, verdadeira e que provoca, ó Deus, mudanças em nossa vida. É assim que nos humilhamos diante do Senhor agora, pedindo que tu fale conosco nesta manhã, independente do homem, ó Deus. Por isso leva cativo todo pensamento a Cristo Jesus e nos conduz, ó Deus, às palavras de vida, que é a tua palavra eterna. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Irmãos, o que nós comemoramos neste mês? Dia das Crianças. O dia da reforma. 31 de outubro, irmãos, não é Halloween, é reforma protestante. Halloween é blasfêmia do inferno contra a palavra de Deus. Hein? Mas neste mês que nós comemoramos a reforma protestante, nós devemos voltar os nossos olhos ao passado, não para simplesmente cultuar aqueles homens e mulheres de Deus que viveram no passado, não é nada disso. Mas nós devemos voltar os nossos olhos ao passado para vermos o que moveu o coração destes homens, dessas mulheres do passado, a pedir a reforma da igreja, a pedir a reforma que nós chamamos de reforma protestante. Pois bem, homens, mulheres, crianças até, morreram para que você tivesse o direito de ter nas suas mãos este livro, que muitas vezes eu e você não damos o devido valor. Eu quero que você se lembre disso nesta manhã, que a Bíblia é sagrada em tuas mãos, custou um preço de sangue de mártires, de homens, de mulheres, de filhos de Deus. E muitas vezes nós olhamos para esse livro e dizemos que não temos tempo para ler, não temos tempo para meditar nele, não temos tempo para observar o que ele traz e quais os preceitos que este livro traz para as nossas vidas. Mas, irmãos, o texto que nós lemos nos mostra que reforma religiosa não é uma coisa nova. Eu sei, quando nós voltamos os nossos olhos para o século XVI, e vemos lá em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero prega as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, nós vemos aquilo como um momento de start da reforma. Não foi assim. Nós temos os pré-reformadores que 300 anos antes estavam questionando as doutrinas que a igreja colocava no coração dos homens e colocava uma subserviência cega, uma cegueira espiritual, renegando a Bíblia
a um trabalho secundário, aonde só pessoas, entre aspas, desenvolvidas espiritualmente poderiam ler, e os reformadores diziam: não, a língua materna tem que ser a língua da Bíblia para todos os povos, para que eles possam aprender os preceitos do Senhor. Mas esse tempo que nós vemos aqui, no reinado de Josias, o bisneto do rei Ezequias, também foi um momento assim. E talvez você não percebe a gravidade disso, mas a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas tinham sido relegadas a um plano tão secundário, que eles perderam o exemplar da Bíblia. Às vezes, quando nós olhamos e dizemos assim: olha, o sacerdote Ilquias achou no livro da lei, irmãos, para achar é porque estava perdido. Eles tinham tempo, faziam sacrifícios, tinham reuniões religiosas, cantavam os salmos, mas no entanto, a palavra de Deus, que é regra de fé e prática, que era a direção para a vida deles, estava perdido num baú empoeirado dentro do templo. É isso que está acontecendo aqui. E quando Josias propõe no coração fazer uma reforma religiosa, e eles começam reformando o templo de Deus lá em Jerusalém, num determinado momento os trabalhadores encontram um livro e trazem para ele. E esse homem, com apenas 16 anos, esse menino, ele tinha apenas 16 anos, à frente da nação de Israel. Quando ele ouve o livro da lei, quando ele ouve a lei de Deus, provavelmente o texto de Deuteronômio capítulo 28, ele rasga as suas vestes, ele se humilha diante de Deus, ele pede perdão a Deus pelos pecados cometidos, e ele entende que era necessário retornar aos preceitos de Deus, retornar aquilo que Deus havia estabelecido para os seus filhos. É interessante que este mesmo coração de Josias, o bisneto de Ezequias, se você olhar a história de Josias, você vai ver que ele tinha tudo para não dar certo. Ele tinha um bisavô reto diante de Deus, mas o avô deste menino é Manassés, um dos piores reis de Israel, um dos piores reis do Reino do Sul, um idólatra, um homem que trouxe a depravação para dentro dos muros de Jerusalém. Ele é seguido por Amon, seu filho, que morre após 2 meses de reinado. E o povo se levanta e constitui a rei um menino com 8 anos de idade, que é Josias. E aos 16 anos, quando ele começa a reformar o templo, ele tem um contato com o livro da lei. E esse contato com o livro da lei vai mudar a vida de Josias. É interessante que quando nós pensamos na reforma protestante, o que mudou o coração de Lutero foi Romanos capítulo 1, verso 17, quando ele, lendo aquilo que Paulo escreve sobre Abacuque, ele lê as palavras da fé, e ela diz: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Isso fez diferença no coração de Lutero, e começa aí a reforma protestante, e começa aí a história da igreja reformada, da qual nós somos filhos. Chega até hoje o ensino de que nós não precisamos de intermediador entre Deus e o homem, não precisamos de penitências para agradar o Senhor, não precisamos comprar o favor de Deus com dízimos, ofertas ou qualquer outra coisa, mas a salvação, o conselho de Deus, a vida com Deus vem por graça, vem por misericórdia, vem pelo nome de Jesus, o nosso Senhor, hoje e para todo sempre. Mas o que eu quero meditar, meus irmãos, nesta manhã, é que assim como Josias redescobriu o livro da lei, não redescobriu num jeito de fazer uma lei nova, mas redescobriu aquilo que já estava escrito para todo sempre. Assim como Lutero, como Calvino, como João Wycliffe, como qualquer dos reformadores, redescobriram a palavra de Deus, e isso trouxe vida para eles. Quando nós redescobrimos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela traz vida para as nossas vidas, ela traz mudança nas nossas vidas. Eu quero te convidar nessa manhã a redescobrir a palavra de Deus. Se você tem esquecido o exemplar que você tem da palavra lá na estante da tua casa, e você se lembra dele quando você vem para a igreja no culto de domingo, eu
quero te pedir em nome de Jesus, meu irmão, não faça isso. Lembre-se que essa palavra que você tem em tuas mãos, ela chegou até você a preço de sangue. Ela chegou até você a preço de vidas. E não foi por acaso que Deus deixou ela escrito. Não foi por acaso que Deus deixou ela nas suas mãos. É para que ela te desse vida. É para que você lesse. E sabe o que acontece, queridos? A primeira mudança que a redescoberta da palavra de Deus traz em nossas vidas é que nós temos o desejo de reparar o tabernáculo de Deus. Presta atenção. Aí no verso 8, vamos voltar um pouquinho aí no capítulo 34. Olha no verso 8. O que diz aí um subtítulo que tem na sua Bíblia aí? Está em negrito. O que diz aí? O rei? O rei repara o templo. Quando a Bíblia foi impressa na nossa língua, houve por bem colocar esse subtítulo. Esse subtítulo não é do livro original, tá bom, irmãos? Mas ele só serve para nos dar uma direção do que é o que vai tratar essa perícope, essa parte do texto sagrado. E ele diz assim: o rei repara o templo. Lembre-se, o rei é um menino de quantos anos? 16 anos. E o Senhor moveu o coração desse menino de 16 anos a reparar o templo, ou seja, a reformar o templo. E essa é a proposta quando nós descobrimos a palavra de Deus. O primeiro aspecto que acontece conosco quando nós redescobrimos a palavra de Deus é que virá um desejo no nosso coração de reparar o templo. Quem é o templo, queridos? Nós. Quando nós pensamos em reparar o templo, reforma protestante, há um princípio da reforma que diz assim: igreja reformada sempre, ninguém se lembra? Igreja reformada sempre reformando. Mas não é reformando o templo não, tá, queridos? É reformando o tabernáculo de Deus que somos nós. É mudando a cada dia aquilo que precisa ser mudado. Mas esse menino tem o desejo de agradar o Senhor e de reparar o templo de Deus. Muitas vezes nós não percebemos o grau de abandono que está o templo de Deus que somos nós. Mas assim como lá no passado eles perderam a Bíblia, tá? Lembra disso? Eles perderam o único exemplar que eles tinham. Só tinha um. E eles perderam. Assim como eles perderam no ano passado, às vezes também nós perdemos, sabia? Nós perdemos na estante, dentro da nossa pasta. Nós perdemos até, tem uma piadinha que diz que o irmão perdeu um óculos. E ele procurou por toda a sua casa. Daí disse que ele só foi encontrar o óculos no domingo, porque o óculos dele estava dentro da Bíblia. Ele só lê a Bíblia no domingo. Sabe, às vezes o que precisa ser reformado nesse tabernáculo que somos nós, é essa relação que nós temos com Deus. Achando que Deus é o Deus do domingo. Que Deus só precisa do nosso culto dominical, de ouvir a palavra de Deus aqui na escola dominical. Não é nada disso que Deus quer de nós. Ele quer uma reforma completa. Um dos princípios do cristianismo é que nós somos o tabernáculo de Deus. Da mesma forma, para que nós cumpramos os princípios da reforma, nós precisamos continuar reformando a nossa vida, redescobrindo a palavra de Deus. É essa palavra que vai te dar a direção do que precisa ser mudado. Não é o pastor, não é o presbítero. Não é errado você pedir orientação à liderança da sua igreja, mas aprende uma coisa em nome de Jesus. O que precisa ser mudado na tua vida está escrito na palavra de Deus. Quando nós fizermos isso, nós glorificamos a Deus, apresentando-lhe um tabernáculo reformado, um tabernáculo santo. Esse tabernáculo é você. Mas há um segundo aspecto. E o segundo aspecto daquele que redescobre a palavra de Deus é que essa palavra traz purificação ao culto prestado a Deus. Verso 34, capítulo 34, verso 3. Olha aí na palavra do Senhor. O que diz o subtítulo que está aí? O templo e do culto. Esta perícope, esta parte do texto sagrado, vai indicar justamente isso. Que ele olhou para o templo, ele viu que os sacerdotes estavam corrompidos, ele viu que a adoração estava corrompida. E eu quero que você se lembre um pouquinho do profeta Jeremias, quando Deus diz assim para o profeta: diga ao povo, eu não aguento mais estas reuniões que vocês fazem, eu não aguento mais estes cultos que vocês me prestam. Vocês estão achando que a minha casa é casa de salteadores, e não é. Eu não aguento mais o estrépito dos seus cânticos. Sabe, o tempo que nós vivemos é o mesmo tempo que o profeta Jeremias.
Tem muita gente se reunindo na igreja, mas a vida está toda torta. A vida é indigna diante de Deus. Reforma protestante não é nada disso. Reforma protestante, queridos, veio contra isso, onde a igreja participava de um ritual, de um sacramentalismo vazio, perdido, mas onde a vida não tinha nada a ver com a fé. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer a reforma do culto. Sabe o que é a reforma do culto? Hoje se fala muito de reforma do culto, né? Ele diz assim: temos que mudar a música do culto, temos que mudar os instrumentos do culto, temos que colocar dança no culto, temos que colocar isso ou aquilo no culto. Mas sabe o que é reforma de culto? É erguer mãos santas ao Senhor, é erguer mãos limpas, é coração puro, é coração reto. Isso é reforma de culto. E quando esse menino que estava à frente do povo de Israel teve um contato com a palavra de Deus, o desejo do coração dele foi isso. E ele chamou os sacerdotes e disse: olha, precisa reformar o culto. Mas que jeito que reformamos o culto? Tirando de lá todos os elementos que desagradam o nome de Deus. Eles cultuavam a Deus e cultuavam a Baal. Tem muito crente que está cultuando a Deus e cultuando o dinheiro. Tem muito cristão que está cultuando a Deus e cultuando imagens. Tem muito cristão que está cultuando a Deus e cultuando a igreja. Deus não quer isso. Deus não admite isso. É impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. E não fica querendo reformar o culto, trazendo elementos do mundo para dentro do culto, que Deus não vai aceitar isso. A forma como que Deus quer ser adorado já está escrito na sua palavra. Ser reformado é entender isso. O culto nosso é solene. O culto nosso é cristocêntrico. Jesus tem que estar no centro. A cruz do Senhor é o nosso símbolo. Aprenda que Jesus, sendo Deus, Filipenses capítulo 2, não usurpou ser igual a Deus, mas Ele a si mesmo se despiu de toda a sua glória e veio até nós para pisar nessas estradas empoeiradas. Ele não nasceu num palácio. Ele poderia ter nascido num palácio, mas Ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu no estábulo, no meio dos animais. Ele é o rei do universo e Ele se humilhou e foi pregado numa cruz por mim e por você. Ser reformado é entender isso. O justo vive pela fé, e a fé é no Filho de Deus. Não tem nenhuma outra coisa que pode te salvar. Bota isso na tua cabeça em nome de Jesus. Ser reformado é entender que somente a fé em Cristo é que te conduz à presença de Deus. E as outras coisas, pastor? As outras coisas é com Deus. Isso é santificação. Vai se humilhar diante de Deus, vai redescobrir a palavra de Deus. Quando você redescobrir a palavra de Deus na tua vida, santificação é consequência. Não precisa ninguém te dizer. Não vai precisar o pastor Eliseu, o pastor Alvinor, os presbíteros da igreja ficar puxando a tua orelha, faça isso, faça aquilo. Quando você lê a palavra de Deus, você vai saber o que é certo e o que é errado. O profeta Oséias diz que o povo perece e que lhe falta conhecimento. Quando você redescobre a palavra de Deus, você tem desejo de reformar o tabernáculo. Quando você redescobre a palavra de Deus, você tem desejo de reformar o culto que você está prestando a Deus, não o culto da igreja presbiteriana, não. Culto é você que presta. Quando você sai daqui e diz: se o culto não estava bom, é porque você que não estava reto diante de Deus. Não tem nada errado com o culto, tem errado com você. Você não precisa gostar do culto, quem precisa gostar é Deus. Bota isso na tua cabeça, você é servo de Deus. Redescobrir o livro da lei, a Bíblia Sagrada, isso é maravilhoso. Ele muda a tua história. Josias tinha tudo para dar errado. Josias tinha uma história para ser o perdido. Imagina um menino de 16 anos que é rei de uma nação. Ele tinha tudo à mão, mudava, estudava um monte de coisa, irmãos. Pensa bem. Você imagina, 16 anos, Daniel fez 18, a Karen tem 17, a Bela tem 15, né? Imagina colocar um menino, uma menina dessa na direção de um reino. O que ele poderia pensar? Opa, vou ter tudo o que eu quiser agora, não é isso? No entanto, Deus pegou essa criança e transformou num dos melhores reis de Israel. Sabe que jeito que Deus fez isso? Mostrando para essa criança a palavra dele. Isso mudou a história. E sabe o que eu tenho para dizer para você nesta manhã? Redescubra a palavra de Deus. Isso vai mudar a tua história. Isso vai mudar a tua vida. Isso vai dar sentido à tua existência. Isso vai dar sentido à tua vida. Ser reformado é isso.
Nós somos presbiterianos e nos orgulhamos disso, é uma boa igreja. Mas ser reformado é mais do que ser presbiteriano. Ser reformado é amar a palavra de Deus. Ser reformado é ler a palavra de Deus. Ser reformado é acreditar que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Abomina tudo o resto. Agora não faça como Ilquias não, tá bom? Ilquias era sacerdote de Deus. Ele conhecia os preceitos de Deus, conhecia a palavra de Deus. E ele sabia do que se tratava o livro da lei. Porque quando ele achou o livro, ele disse assim: olha, avisa o rei que eu encontrei o livro da lei. Ele sabia do que se tratava. Mas se ele sabia do que se tratava, sabia que estava perdido, por que ele não procurou antes? Por que precisou os trabalhadores, os pedreiros, os carpinteiros achar para ele? Ele era o sumo sacerdote. Entrava uma vez por ano no Santos dos Santos. E no entanto não amava a palavra de Deus. Olha que tristeza. Quando Josias ouviu as palavras da lei, ele não esperava que isso mudasse sua vida. Mas sabe o que aconteceu? Estamos encerrando, tá? Lê comigo o versículo 24 do capítulo 34. Quando esse rei rasga suas vestes, se arrepende diante de Deus, Deus se agrada do coração desse moço. E Deus não retardou o julgamento, tá? Aqui o povo está prestes a ir para o exílio. Aqui já é período contemporâneo ao profeta Jeremias. O povo vai para o exílio, sim. Mas olha o que Deus diz a Josias: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram queimar incenso a outros deuses para me provocarem a ira. Versículo 26. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aceita as palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste suas ameaças contra este lugar, contra seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, pelo que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à sepultura. Sabe o que Deus fez, irmãos? Deus atrasou o julgamento por amor a estes que se arrependeram. Quando nós propomos descobrir as escrituras sagradas, seremos levados a reformar o tabernáculo. A consequência é a purificação do nosso culto. E com estas providências virá sobre você a paz que Jesus prometeu. Abra comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, verso 27. Olha o que diz o Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Leia comigo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Josias redescobriu a palavra de Deus e viveu em paz. Redescubra a palavra de Deus, e a paz é a promessa de Jesus para você. Vamos orar? Baixe a cabeça, falemos com o Senhor. Querido Deus, nós somos cristãos reformados e queremos honrar esta palavra, Senhor. Queremos lembrar agora todos os teus mártires, homens, mulheres de Deus, que deram sua vida para que tivéssemos em nossas mãos este exemplar da Bíblia Sagrada, que nós muitas vezes desprezamos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por nossa negligência. Perdoa-nos, ó Deus, porque não atentamos com diligência à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, mas ajuda-nos neste momento. Ajuda-nos a fazer como Josias, Senhor, Teu servo do passado. Ajuda-nos, ó Deus, a ter o desejo de redescobrir a Tua palavra a cada dia, lendo-a, meditando nela e guardando Tuas palavras no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Ajuda, ó Deus, que esta palavra nos movimente na direção de querer reformar o tabernáculo do Senhor, que somos nós mesmos, ó Deus, a habitação do Teu Espírito.
Ó Deus, e ajuda-nos com a reforma deste tabernáculo, a reformar o nosso culto ao Senhor, para que Ele seja, ó Deus, em espírito e em verdade de todo o nosso coração. Ó Deus, e como consequência destas reformas, que a nossa vida seja repleta de paz na Tua presença, conforme a promessa de Jesus. É assim que oramos, Deus, com humildade diante do Senhor, com o perdão dos nossos pecados, e no nome sagrado e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o único que pode trazer ao nosso coração a fé genuína em Ti, Senhor. Assim, manifesta graça aos Teus filhos nesta manhã, que possamos viver pela fé e pela fé no nome do Senhor Cristo Jesus, em nome de quem oramos e te agradecemos. Amém. Passamos as palmas.